PDT entrou com uma ação de ineligibilidade de Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. Essa ação ela está em curso no TSE e, segundo inclusive a jornalista Thaís Oyama, há uma possibilidade de essa ineligibilidade acontecer. Há de se dizer que, embora eu tenha críticas do PDT estar hoje no governo Lula, contra Bolsonaro o PDT tem sido muito mais ativo do que o PT. Haja visto as inúmeras ações judiciais que o PDT entrou contra o Bolsonaro, enquanto o PT nunca fez tanta força assim contra Bolsonaro. Aliás, nós temos até que registrar um dos seus senadores, por exemplo, apoiando o tal do orçamento secreto, que é o Rogério Carvalho, pelo PT de Sergipe. Isso é uma coisa que tem que ser dita, infelizmente aconteceu. E, meus caros, o Bolsonaro saindo fora do circuito eleitoral, a pergunta que fica, é bom? É claro que é bom, porque sempre é bom não ter a presença de um sujeito contra a democracia, como é o caso de Bolsonaro. Mas também pode acontecer do fenômeno do bolsonarismo sem Bolsonaro. E aí é um problema muito sério, porque esse bolsonarismo sem Bolsonaro, hoje ele tem um representante. E é o governador do estado mais importante em termos econômicos, os termos estratégicos do país, que é o governador do estado de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, que é daquele partido que é ligado à Universal, inclusive, republicanos. Mas você sabe que o bolsonarismo ele não tem muito, se você assim, não tem uma paixão com partidos políticos. Hoje o Bolsonaro está no PL, mas sabe como é que é, O Bolsonaro já mudou de partido mais de 1 milhão de vezes e o PL provavelmente não seja o seu último partido na sua carreira política. O que eu vejo é isso, podemos ter a reprodução do bolsonarismo sem Bolsonaro em 2026. Claro que nós temos aí uma caminhada até lá, e também tudo depende do êxito do governo de Tarcísio à frente de São Paulo. Não sei, pode ser que politicamente o Tarcísio consiga notoriedade que faça com que ele se torne um adversário. Como também Tarcísio é um quadro que está no bolsonarismo, mas que ele pode trafegar muito bem também no lulismo. E vocês sabem também que o lulismo aceita hoje qualquer um, que, vamos dizer assim, saiba tocar as notas do rentismo que determina e dita tudo. Porque hoje no Brasil, os presidentes da República são meros fantoches do rentismo. Tanto o Lula como o Bolsonaro, nós temos visto aí, esses são fantoches do rentismo. Nós, em termos econômicos, nós temos a continuidade do governo Bolsonaro dentro do governo Lula, o que já tínhamos advertido que, e Ciro também já tinha dito muitas e muitas vezes que teríamos um processo de um grande estelionato eleitoral, e isso está se confirmando. A grande questão é que se resta saber se até 2026, se uma alternativa a esse estelionato eleitoral de Lula, do PT, além do bolsonarismo, é viável. Porque me parece que podemos ter aí uma fadiga dos metais, haja visto que o representante do Bolsonaro, que é o Tarcísio de Freitas, que estará no principal estado do Brasil, se não conseguir o êxito político do seu governo, que me parece já ser um governo pífio,
Se ele não conseguir esse êxito, pode ser que o bolsonarismo chegue com um poste como Haddad, né, representando o lulismo em 2018. E aí, meus caros, a disputa pode não se dar com o bolsonarismo, pode-se ter espaço para uma terceira via. Uma terceira via que pode ser representada por Ciro Gomes. Pode ser outro nome? Pode ser outro nome. Pode ser até inclusive o Aldo Rebelo, por que não? A questão central, não vou nem colocar nomes, porque o processo ainda está muito adiante, está longe. Eu não vou também aqui colocar uma bola de cristal. As coisas acontecem, elas têm um porquê. Mas a preço de hoje, no que nós temos visto hoje, eu não vejo, é por isso que eu não vejo o Ciro Gomes morto eleitoralmente, como alguns segmentos já defendem. E aí, meus caros, eu vejo sim um fortalecimento de uma terceira via, porque um dos elos estará desabilitado, e isso enfraquece naturalmente e automaticamente Lula. E Lula vai tentar se candidatar novamente em 2026 pela sua megalomania. A questão é também saber, e resta saber, se esse eleitorado que disse não para Bolsonaro em 2022, em 2026, cansado talvez de Lula, será que o Lula vai conquistar os mesmos votos de protesto em 2026? São questões a serem, né, respondidas com o tempo, mas que nós podemos fazer para que nós possamos fazer as devidas observações dentro do quadro conjuntural, e fazendo essas observações a gente começa a entender não um pedacinho, mas o todo da história. Claro que nós estamos ainda esperando o grande pronunciamento de Ciro Gomes, e eu agora estou apostando num pronunciamento que pode ser um início de uma grande caminhada e de uma virada eleitoral de Ciro, que teve um resultado traumático em 2022, mas que esse mesmo resultado traumático é tido inclusive pelo próprio Lula como um resultado que não representa a grandiosidade eleitoral de Ciro Gomes. Por exemplo, estou falando do candidato Ciro Gomes, do pré-candidato, do futuro pré-candidato, do suposto pré-candidato, como você quiser. Mas o que eu quero dizer é que eu vejo a fadiga desta polarização despolarizada, porque as coisas não tendem a melhorar. Esse é o problema. Eu não queria ganhar uma eleição com as coisas não melhores. Eu queria ganhar uma eleição com as coisas um pouco melhores, com a perspectiva mais avantajada para nós brasileiros. Mas, infelizmente, o bolsolulismo só pode nos entregar estas coisas. Enfim, se você gostou desse conteúdo, se você acha que essa análise tem sentido, deixa aqui no comentário aqui, traga sua dúvida, sua sugestão, enfim. Se você ainda não é inscrito ou inscrito no canal, inscreva-se, porque aqui é o canal Falando de História, onde nós falamos de história, de política, e também tentamos trazer reflexão do dia a dia, olhando para trás, mas não olhando só para trás, olhando para frente e olhando para hoje principalmente, porque assim a gente cresce em termos analíticos e humanos. É isto.